Graça e paz, bom dia, bom dia. Graça e paz a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada coração e que o Espírito Santo possa fortalecer cada um de uma forma poderosa e abundante. Queridos, nós estamos mais uma manhã com Deus, mais uma conexão das 6, mais um momento para juntos nos conectarmos e meditarmos na palavra de Deus, crendo que o Espírito Santo ele ministra em nossos corações, nos instrui para o crescimento, para o avanço e para o desenvolvimento do reino de Deus. Hoje o nosso texto base do nosso devocional está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e no versículo 44. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 44. Lembrando que nós estamos acompanhando o devocional do Charles Spurgeon, onde nós estamos fazendo a leitura constante e sendo direcionado para o nosso crescimento e também para o entendimento de tudo aquilo que Deus está ministrando. Então você que está nos acompanhando, você que não tem, mas está nos acompanhando aqui conosco também, né? O importante é estarmos conectados. Essa é a nossa intenção. E o maior propósito desse é despertar a igreja em oração, despertar o povo em primiciar a Deus, né? Embora não seja tão fácil, mas nós continuamos nessa missão, nesse propósito, continuamos buscando, né? E não desistindo daquilo que Deus colocou em nossos corações, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44, diz assim: Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Quem dera fizéssemos o bom espírito da igreja primitiva, o espírito de propagar nosso cristianismo por toda parte. A necessidade de que em muitos subúrbios de Londres, ou aqui da nossa cidade, né, surjam novas igrejas evangélicas. Posso apontar muitos lugares em minha própria vizinhança, 7, 8, 9 ou 10 em sequência, onde é necessário uma capela. Em cada lugar há crentes vivendo que não pensam em se unir para estabelecer uma nova obra. Mas quando suas necessidades peculiares são satisfeitas, talvez viajando para longe, eles se esquecem das centenas e milhares que estão ao seu redor. Há muito a ser feito e muito pouco tempo para fazê-lo. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão conectadas através de uma rede, através de um aplicativo, através de grupos, mas estão cada vez mais distantes fisicamente. Estão cada vez mais distantes quando o contexto é comunhão, é a koinonia, é estar juntos, reunidos em amor. O que nós estamos vivendo é um tempo de frieza, um tempo de distanciamento emocional. E as pessoas já não estão mais
preocupando-se umas com as outras, não estão mais se importando umas com as outras. Perdemos a empatia, perdemos o amor, perdemos o sentimento pelo nosso próximo. Perdemos o desejo de ajudar aqueles que precisam. Às vezes estamos tão envolvidos com os nossos desejos e prazeres que esquecemos de olhar para aqueles que estão ao nosso redor, se realmente eles estão necessitando, se eles estão precisando. Pastor, mas ninguém está precisando próximo de mim. E quando eu falo necessitar, não é somente de alimentos, não é somente de comidas, não é somente de assistência social. Quando eu falo precisar, é necessitar talvez de um amigo, de um abraço, de uma conversa, uma orientação, uma direção. Deus colocou sobre nós um Espírito chamado Espírito Santo, que nos guia, que nos direciona, que nos inspira, que nos impulsiona. E a minha pergunta é, será que nós estamos permitindo as pessoas ouvirem daquilo que Ele fez em nós ou através de nós, pela nossa própria vida? Ou nós estamos tanto na correria que não queremos falar de Jesus para ninguém, não queremos ministrar Jesus em ninguém, não queremos nem parar para ouvir Jesus e muito menos ministrar Jesus. Tem pessoas que não conseguem tirar tempo para Cristo, tirar tempo para Deus, tirar tempo para estar na comunhão. Hoje é mais fácil nos conectarmos pela internet do que estarmos reunidos em um ambiente de oração. Hoje é mais fácil estarmos conectados à distância do que nos aproximarmos. E isso tem tirado a sensibilidade, isso tem tirado o tato. Nós não preocupamos mais com o próximo, não queremos mais ajudar o próximo. Esquecemos que existem milhares e milhares de pessoas ao nosso redor ministradas através da minha vida. Quantas pessoas eu ainda posso falar de Jesus através daquilo que Ele fez na minha vida? Talvez no teu trabalho, talvez na tua escola, na tua faculdade, talvez no seu bairro, o seu vizinho, o seu amigo, ainda precisa de ouvir algo, precisa de uma ajuda, precisa de um abraço, precisa de um reconhecimento, precisa ouvir Jesus te ama. Jesus está com você, Jesus está segurando nas tuas mãos, Jesus vai te ajudar. Você não precisa ter um vasto conhecimento, você não precisa ter uma profundeza bíblica, você só precisa ter o amor. Você só precisa se importar. Você só precisa querer amar. Porque se você tiver isso, se importar, amar, você vai ser sensível e permitir-se ser direcionado por Cristo para ajudar outras pessoas. Nesta manhã de terça-feira, o que nós podemos fazer é pedir para o Espírito Santo: me direciona, Senhor. Me mostra as pessoas que eu posso ajudar, que precisam ouvir, que precisam talvez ser tocada, que precisam talvez ser abençoadas por uma palavra. Me direciona, Senhor. Me impulsiona para que eu possa fazer a diferença na vida de outra pessoa. Talvez tem pessoas aí do seu lado, que estão necessitando ouvir acerca do seu testemunho, acerca das obras que Cristo fez sobre a sua vida.
das maravilhas que Cristo derramou sobre a sua casa. Existem pessoas que estão aí ao seu redor precisando de uma oração, precisando talvez de uma palavra amiga, precisando talvez de um momento de comunhão. E a única coisa que você precisa fazer é só se permitir ser instrumento de Cristo. E se você se permitir ser esse instrumento, os céus estarão abertos e a graça de Deus vai se manifestar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, em nome de Jesus. O que eu tenho que fazer, pastor? Só ser sensível. Falar, Espírito Santo, me usa. Me usa como esse instrumento. Me usa como essa ferramenta. Me usa para eu ser bênção na vida de outra pessoa, como um dia foram bênção na minha vida. Como um dia alguém parou para falar de Jesus para mim, como um dia alguém parou para ministrar sobre a minha vida, como um dia alguém orou comigo, como um dia alguém fez algo por mim, através do Senhor, que eu possa ser esse instrumento também. Que eu possa falar, ministrar e que eu possa ser essa ferramenta na vida de outra pessoa. Porque quando eu me posiciono como a igreja primitiva, que eles se mantinham unidos, eles tinham tudo em comum. É isso que o texto vai dizer, que eles estavam unidos em um propósito, eles estavam unidos em uma missão, eles estavam unidos para alcançar um objetivo. E o que nós precisamos como igreja é estarmos unidos, porque assim nós alcançamos o propósito de Cristo. Deus abençoe o pastor José Leandro, um abração. Nós alcançamos o objetivo quando nós estamos unidos. Nós não podemos mais permitir que a desunião invada os nossos lares, a nossa casa, a nossa igreja, a nossa família, as nossas amizades. Nós não podemos mais permitir permanecermos no raso, apenas conectados por um aparelho. Não sabemos mais conversar pessoalmente, não sabemos mais ter trocas de palavras pessoalmente, não temos argumentos, não sabemos mais olhar olho no olho. Essa conexão via rede tem afastado os nossos corações. E o que eu quero nessa manhã instruir é, pastor, então não é para usar a internet? Use, conecte-se, mas nunca troque a comunhão presencial, física, pela conexão virtual. Você precisa estar próximo de pessoas. Você precisa estar unido com pessoas. O seu propósito não é ser só. É por isso que quando Deus criou o homem, ele disse, não é bom que o homem viva só. E o contexto aqui não é só casamento, mas Deus sabia que o homem precisava de comunhão, de relacionamento. É por isso que Deus descia diariamente no jardim para se relacionar com ele. Porque Deus sabe que através do relacionamento e da comunhão o homem cresce, o homem avança, o homem vive propósito. Então, se conecte, cresça, fale para alguém, ministre na vida de alguém, testemunhe aquilo que Deus fez para alguém. Eu não estou dizendo pregar, não estou dizendo subir no altar, pegar o microfone e falar através da eloquência. Não, estou falando na simplicidade. Fale daquilo que Jesus é, fale daquilo que Jesus fez, fale daquilo que Jesus representa para você. Certamente, você estará abençoando alguém. Você estará alcançando alguém, tocando, plantando a semente através de alguém. Porque somente assim você vai viver o poderoso, maravilhoso Evangelho do amor, o Evangelho de Cristo sobre a sua vida. Eu quero orar com você e quero pedir que o Senhor encha o nosso coração de amor, que o Senhor coloque na nossa mente a direção, as pessoas que nós precisamos falar de Jesus para ela, ministrar Jesus para ela.
E eu sei que o Senhor vai te fortalecer. Aí no seu trabalho, fale de Jesus para alguém hoje. Na sua escola, fale de Jesus para alguém hoje. Aonde você estiver, aí na sua casa, olhe para os seus vizinhos, fale de Jesus para alguém hoje. Ministre, conte de algo que Jesus fez. Fale aquilo que Jesus colocar no seu coração e seja bênção. Eu sei que Deus vai ministrar sobre a sua vida o poder, a glória e o entendimento. Eu quero orar. Senhor, nessa manhã eu quero te render graças. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão, da minha irmã. Que o Senhor possa nos abençoar de uma forma poderosa. E que nós possamos avançar no Senhor. Meu Deus, que nós possamos ter essa comunhão, esse relacionamento. Que nós possamos amar uns aos outros, Senhor, como Cristo nos amou. Que nós possamos, ó Pai, olhar para os outros com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. Que nós possamos, Senhor, olhar para o nosso próximo com um olhar, meu Pai, de piedade. E que nós possamos entender a necessidade do outro. Pai, não nos permita, Senhor, cair. Não nos permita titubear. Não nos permita perder os sentimentos. Mas que nós possamos, ó Pai, estar cheios do Teu Espírito Santo para tocar no coração de vidas. Para tocar no coração de pessoas. Para poder, Senhor, tocar sobre o coração daqueles que verdadeiramente necessitam, Senhor. Nos faz instrumento nas Tuas mãos. Nos faz instrumento na Tua presença. Abraça, Senhor, essa pessoa que está me ouvindo, que talvez está vivendo uma ansiedade, uma depressão, que precisa ser tocada, que precisa, Senhor, meu Pai, ser curada. Essa pessoa que está me ouvindo, Senhor, que talvez precisa ouvir uma palavra, que precisa de Senhor, meu Pai, de uma direção do céu. Que o Senhor quebre os agrilhões, que o Senhor quebre as ferramentas ao contrárias e que o Senhor, meu Pai, abençoe essa vida. Entra na casa dele, entra na casa dela, Senhor. Entra no lar dele, entra no lar dela, Senhor. Faz o seu milagre, Senhor. Meu Pai, envia pessoas ao lado dessa pessoa. Envia, Senhor, meu Pai, a direção, uma palavra de vida. Repreenda todo mal sobre o casamento, sobre a família, sobre a saúde. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo, Pai, que todo mal seja despedaçado, que o jugo seja quebrado por causa da unção. Espírito Santo de Deus, toca, Pai. Toda angústia seja repreendida. Meu Pai, toda insônia seja repreendida. Senhor, tudo aquilo que está roubando a paz dessa casa seja repreendido. E que nós possamos ser esse instrumento de cura, esse instrumento de direção, esse instrumento, meu Pai, de paz. Nós declaramos nessa manhã que esse lar é abençoado, que essa família é abençoada. Meu Pai, nós declaramos nessa manhã, Senhor, que essas pessoas são abençoadas. E que aonde eles entrarem, aonde eles colocarem as mãos, o que eles falarem, será direcionado pelo Senhor. Eu declaro, Senhor, a bênção. Eu peço, Espírito Santo, toca no coração dessa pessoa que está angustiada, que está preocupada. Senhor, que não consegue, Pai, viver em paz. Que o Senhor repreenda, Pai, esse mal. E traga cuidado, traga direção. Traga, Senhor, meu Pai, a restauração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia que Jesus está te dando vitória. Enquanto eu estava orando aqui, eu sentia como se fosse uma angústia muito forte. Como se fosse um medo, uma preocupação muito forte. Jesus está tocando na vida de alguém aqui. E Jesus está repreendendo todo medo, toda ansiedade. Tudo parece estar desmoronando ao seu lado e a única coisa que você quer é uma direção de Deus.
A única coisa que você quer é que o Senhor te direcione. E o que o Senhor está dizendo para você nessa manhã é que Ele está arrancando de dentro de você tudo o que está te impedindo de ser sensível e de ser direcionado por Deus. Porque às vezes a angústia, a opressão, o medo, a preocupação te impede de ouvir Deus. Te impede de escutar aquilo que Deus quer para você. E hoje Deus está entrando dentro da tua casa. Deus está tocando no seu relacionamento. Deus está tocando na sua família. E Deus está dizendo, eu estou movendo a estrutura. Eu estou movendo tudo ao seu favor. Não se desespere. Creia que Deus está no controle da situação. E que a mão dele está agindo ao seu favor. O inimigo quer que você desespera. O inimigo quer que você chute tudo, abandone tudo, desista de tudo. Mas Deus está dizendo, não se desespera. Creia que a obra está sendo realizada. E Deus está no controle de tudo, em nome de Jesus. Receba essa palavra de Deus. Eu não sei com quem Jesus está falando, mas eu sei que Jesus está ministrando sobre a sua vida de uma forma poderosa, em nome de Jesus Cristo. Queridos, hoje dia 16 de junho, e nós estamos fazendo a leitura do livro de Jó. Jó, esse é o livro que nós estamos fazendo a leitura nesse mês e nessa data. E hoje nós faremos a leitura do capítulo 34, do capítulo 35, 36 e 37 de Jó. Nós faremos a leitura do capítulo 34, 35, 36 e 37. 4 capítulos. Pastor, é muito. O livro de Jó, os capítulos eles são bem curtos. Então, leia esses capítulos, os versículos desses capítulos, e o Senhor vai te instruir. Hoje nós faremos essa leitura. Amanhã nós faremos a conclusão do livro de Jó. Faremos a leitura dos últimos capítulos do livro de Jó e avançaremos para o livro de Salmos. Então, você que nos acompanha, faça essa leitura, faça esse momento com Deus. Tire aí alguns minutos, 15 minutos do seu dia após o devocional, leia, ou seja, na hora do seu almoço ou mais tarde, a hora que você quiser, tire um momento com Deus. O importante é você tirar um momento com Deus e um momento de leitura da palavra de Deus. Isso é fundamental para nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E amanhã nós estaremos aqui com mais uma Conexão das 6. Lembre-se, Deus está visitando o seu lar. E eu quero profetizar, você que chegou agora, eu profetizo a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Eu profetizo que Deus vai direcionar a sua casa. Essa será uma semana de bênção, essa será uma semana de milagres. Eu declaro no nome de Jesus Cristo, você que precisa de cura, receba cura. Você que precisa de milagre, receba milagre. Você que precisa de uma resposta de Deus, receba ela, porque Deus não desistiu de você. Deus está te abençoando. Tem porta se abrindo, tem milagre chegando. E Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Deus te abençoe. Forte abraço e até amanhã em nome de Jesus. Receba o seu milagre em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã em mais uma Conexão das 6.